Amém. O grupo de música está fazendo um bom trabalho. Sempre que, quando você faz algo porque você deseja fazer, porque você quer fazer, quando você faz algo sem nenhum interesse a não ser o Senhor, faz algo para o Senhor, Ele corresponde a essa expectativa. E o fato de você estar aqui hoje para ouvir e se expor à palavra que liberta e faz prosperar, com certeza tem recompensa do Senhor. Você não é obrigado a estar aqui, você está aqui porque você deseja isso, porque você quer isso. E Deus ama isso, Deus gosta dessas coisas. Quando você faz uma coisa cujo único interesse está no amor a Ele e por Ele. Quando a gente faz algo quando é obrigado e tal, porque tem que ser, ou outra coisa, não tem validação diante de Deus. Eu costumo dizer que a minha adoração ao Senhor só é verdadeira porque eu posso dizer não. A minha adoração ao Senhor só é verdadeira porque eu posso dizer não. Mas eu prefiro dizer sim. É isso que está, esse é o ponto. Amém? E antes de começar a palavra, eu quero trazer algo que veio ao meu coração, uma palavra, uma mensagem que veio ao meu coração. E eu falei na reunião de sexta-feira que tivemos com líderes e ministros, e eu vou falar aqui agora. Recentemente houve um pastor lá em Campina Grande, lá na Paraíba, que ele pecou, ele fez algo errado. E ele, na verdade, ele violou o 7º mandamento. E por isso ele foi disciplinado da igreja dele. E está pela internet inteira. E o Senhor colocou no meu coração para prevenir a vocês. Não sei se talvez alguns de vocês já devem estar sabendo. Se não estão sabendo, provavelmente vão saber. Mas quando eu soube disso, quando me falaram isso, eu não o conheço a igreja, mas não conheço esse pastor pessoalmente. Veio uma palavra ao meu coração, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que diz: aquele que pensa estar em pé, olhe que não caia, vigia que não caia. E claro que se você não vigiar, você pode cair também. Mas muitas vezes nós não precisamos cair, muitas vezes nós não caímos no mesmo pecado que ele caiu, mas às vezes nós caímos naquele pecado da língua, de ficar falando o tempo todo, falando o tempo todo, daquilo que a pessoa errou. Deixa eu te dizer uma coisa, ele errou, ele falhou, mas isso é um assunto dele com Deus, você não tem nada a ver com o assunto. Então pare de ocupar, não ocupe, quando você chegar a isso, não ocupe a sua mente com isso, esquece isso, evite falar disso. Amém? Por quê? Porque segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele não se lembra dos nossos pecados. Então, se o povo lembra, é o povo, mas Deus não lembra. E se Deus não lembra, o que a gente tem que mostrar? Nós condenamos o pecado, nós abolimos o pecado, nós combatemos o pecado, nós falamos contra o pecado. Mas, meu irmão, Deus ama o pecador. E nós também devemos amar. Amém, queridos? Só uma prevenção que precisou veio ao meu coração para falar para vocês. Queridos, vamos começar então. Eu acredito que todos nós já passou por isso que eu vou falar. Quem aqui já contratou maus profissionais? Ixi, todo mundo, com certeza. Maus profissionais, tem gente que levantou as duas mãos. Maus profissionais são pessoas, presta bem atenção nessa palavra, são pessoas que foram para a faculdade, né? Fizeram vestibular, foi para a faculdade, aquela coisa toda e tal, mas eles não se deram bem, não foi bem. Eles têm o diploma, né? Engenheiro, advogado, médico, odontólogo, fisioterapeuta, têm o diploma, mas são péssimos profissionais. Alguém já se perguntou por quê? Porque existem profissionais bons, existem profissionais tão ruins.
É claro que existem vários motivos para esses profissionais serem ruins. Mas você pensa bem comigo, você chama um engenheiro para fazer a planta da sua casa. Aí o engenheiro vai e chama uma outra pessoa e diz: ei, tu faz o desenho que eu te dou uma parte do dinheiro, né? E está tudo bem. Isso é um mau profissional. O certo é ele fazer. Ele estudou para isso. Preste atenção, não perde isso. Ele estudou para isso. Ele quis isso aí, é ou não é verdade? Aí você vai, vamos supor, você vai extrair um dente, aí o odontólogo lá, né, tal, atende direitinho, quando você deita naquela cadeira ali, né, que é, digamos assim, uma coisa tremenda, né, você extrair o dente, aí ele vai, chama um amigo e fica por ali só ajudando, mas ele mesmo não faz. É um mau profissional, não é? É ou não é verdade? Vocês sabem por que acontece isso? Existem N motivos. N motivos. E você diz: ah lá, está lá o diploma dele, passou 4 anos na faculdade, 5 anos na faculdade, 7 anos, 8 anos, sei lá quanto. Passou, está lá o diploma. Não é comprado não, realmente ele recebeu o diploma dele. Então por que ele poderia ser um mau profissional? Um dos motivos é porque ele não aprendeu, ele apenas estudou. Existem pessoas que estudam para aprender, e existem pessoas que estudam para ser aprovado na prova. Existem pessoas que eles estão ali estudando para aprender, para saber realmente, mas existem outras pessoas que por preguiça, ou por desinteresse, ou por qualquer outra coisa, eles apenas querem passar na prova, ser aprovado. E isso começa de onde? Desde criança. E vai crescendo, e adota aquela maneira, como é que eu posso dizer? Aquela filosofia barata de apenas tirar uma nota para que dê para passar. Quanto é a média? É 7. Então se eu tirar 7,5 é desperdício. Se eu tirar 7 tá bom. Então ele estuda para tirar 7. Ele não aprende. Ele apenas estuda. Já o outro procura aprender, não apenas tirar nota boa. Então cabe aqui uma observação. Como pais, nós devemos ensinar aos nossos filhos, incutir, essa que é a verdade, na mente dos nossos filhos, que eles precisam aprender e não apenas estudar. A questão é: meu filho, o que você estudou hoje? Não é essa. A questão é: o que você aprendeu hoje? Estão entendendo isso? O estudo é justamente o meio necessário para eles aprenderem, mas o importante é aprender. Aprende. Então esse aprendizado vai servir para ele amanhã ser um ótimo profissional. Eu estava, a fisioterapeuta que tratou do meu joelho, ela fez um trabalho excelente, glória a Deus primeiramente, a palavra que eu declarei, e a ela também, porque fez um excelente trabalho. Ela estava me dizendo: eu tenho 2 faculdades, e ela disse: uma das primeiras coisas que eu fiz foi excluir as minhas redes sociais. E sabe, pastor, ela disse: meu pai não mandou fazer isso, minha mãe não mandou fazer isso, eu que fiz, porque eu precisava estar concentrado. Isso é aprendizado. Porque uma das maneiras que você tem, presta bem atenção nisso, uma das maneiras que impedem o teu aprendizado é justamente a distração. A distração. Quando você se distrai, você não aprende. Estão entendendo até aqui, gente? Beleza, pastor, palavra boa. Hoje é o quê? Sobre prosperidade? Qual é a palavra de hoje? Amém. O tema da palavra hoje é recebendo a palavra que liberta e faz prosperar. Recebendo a palavra que liberta e faz prosperar. Tudo o que você é e tem
e faz origina-se na palavra. Tudo Deus criou falando. Haja luz, houve luz. Haja isso, haja aquilo. Então isso e aquilo acontecia. Isso e aquilo acontecia, porque Ele falou. Mas de toda a criação, nós fomos os únicos que Ele falou e fez. Ele falou, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o réptil que rasteja sobre a terra, e sobre toda a terra. Gênesis 1, 26. Mas no capítulo 2, diz claramente que Deus formou o homem do barro, da terra. Então o seu corpo foi formado por Deus. Amém? Ele falou e Ele fez, Ele agiu, porque Deus é um Deus de fé. Então, todas as vezes que você quer mudar, quer melhorar, quer prosperar, quer crescer, você precisa se voltar para onde? Para a palavra. O que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia diz. Você precisa ser seletivo quanto ao que você ouve e a quem você ouve. Para quê? Para que aquilo que a pessoa fale esteja de acordo no contexto da palavra de Deus, sem tirar de contexto, porque para tirar de contexto, meu irmão, o diabo é especialista, é o melhor que eu já vi, de tirar de contexto. Mas dentro do contexto você precisa inclinar os seus ouvidos para isso, trazer isso. Então, se eu preciso prosperar, eu vou buscar na palavra tudo que ela fala sobre prosperidade. Tudo que ela diz sobre prosperidade, eu vou ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. E não é ouvir apenas porque o pastor falou, não é ouvir apenas porque a irmã disse, é ouvir para aprender. Para que a fé chegue ao seu coração, você precisa estar concentrado em ouvir. É por isso que no momento da palavra, eu fico olhando bem quem está concentrado em ouvir a palavra, para não se distrair. Mas muitos amados irmãos estão perdendo o melhor que Deus já lhes deu, diga-se de passagem, porque simplesmente estão fazendo a mesma coisa que aquele pessoal profissional, mal profissional faz quando está na faculdade. Eles apenas ouvem e diz, já sei, eu já sei, já ouvi isso, já sei, já ouvi e pronto, acabou. Esse é o problema. Jesus não disse, sabereis a verdade vos libertará. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade que é conhecida. Então muitas pessoas vêm para a igreja, senta aí, ouve a palavra, de vez em quando, ouve uma ministração durante a semana, de vez em quando, mas a vida continua do mesmo jeito. E diz, pastor, eu falei a palavra, eu disse Isaías 53, versículo 5, na última parte, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Mas quer saber, pastor, o que? Piorou, aí eu desisti, aí eu parei. Ela ouviu, mas ela tinha apenas a informação, mas não aprendeu. Quando se aprende, fica dentro de você. Por isso que Provérbios fala tanto de adquirir conhecimento, porque fica dentro de você e pode piorar o que for, você está falando a mesma coisa, porque dentro de você já tem essa certeza. A palavra de Deus vai produzir certeza. Preste atenção, a palavra de Deus vai produzir certeza dentro de você, quando você a receber como em verdade é, palavra de Deus, e não como apenas um discurso. Em Tiago, capítulo 1, Tiago 1, é 1? Deixa eu olhar aqui, é 1, Tiago capítulo 1, no versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, estou na revista atualizada, Hugo,
acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Quem escreveu isso aqui, essa epístola, foi Tiago, irmão mais novo de Jesus. Tiago, ele não cria em Jesus, ele não estava com Jesus, mas a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou e apareceu para várias pessoas, para muita gente, a verdade é essa, então Tiago se converteu junto com seus irmãos. Jesus tinha irmãos e irmãs, na verdade eram meio-irmãos, né? E filho de José e Maria. E Tiago, ele cresceu e ele se tornou pastor, presidente da igreja em Jerusalém. E a tradição, a história conta que ele era um homem de muita oração, extremamente espiritual, até porque para conduzir uma igreja daquele tamanho tem que ser bem espiritual mesmo. E esta carta ele escreveu para judeus, mas ele escreveu para judeus crentes, pessoas crentes. Ele escreveu para a igreja que estava fora da cidade de Jerusalém, espalhada em vários lugares. E a palavra de Deus é tão clara quando diz assim: olha, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Uai, não eram salvos, pastor? Porque diz é poderoso para salvar a vossa alma, se aqui já não eram salvos, não foi para crentes, isso aqui não foi para pessoas não crentes, para pessoas crentes. Porque poderosa para salvar as vossas almas. Porque, irmãos, a salvação tem 3 partes. Fomos salvos no nosso espírito, estamos sendo salvos na nossa mente, intelecto, emoções, ou seja, nossa alma, e seremos salvos no nosso corpo um dia quando Jesus voltar, que o nosso corpo será revestido de imortalidade. Aí se completa a salvação. Amém? Então, quando ele está falando da palavra na sua mente, na sua alma. E ele diz: olha, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra está no seu coração, mas ela precisa estar o tempo todo aonde? Na sua mente. Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com esta era, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É uma espécie de mudança do sistema operacional, que muitos de nós temos o sistema operacional do mundo para o sistema operacional de Deus. Precisa mudar aqui. Estão entendendo isso, gente? É por isso que todo novo convertido é carnal, porque a mente dele ainda não está sendo formada, ele ainda não tem tempo de renovação da sua mente. Estão entendendo até aqui? Não tem esse tempo de renovação da sua mente. Então ele precisa, preste atenção nisso, ouvir e ouvir e ouvir. Agora isso é novo convertido, tá bom? 6 meses de rema não é mais novo convertido não. Mas não é mesmo, porque já ouviu palavra suficiente para sair desse estágio. O maior problema da igreja como um todo, não estou me referindo à Plena Ceilândia, estou me referindo da igreja de Cristo, é justamente a imaturidade das pessoas. Fica o tempo todo numa espécie de berçário espiritual, não cresce e se tornam péssimos cristãos, assim como existem péssimos profissionais, porque apenas ouvem. Aí quando o pastor pergunta: você ouviu a palavra? Ouvi. E aí? Muito boa, viu? Nossa. Mas meu irmão, você recebeu a revelação do Senhor? O que foi que mais chamou a sua atenção naquela palavra? Rapaz, pensa numa palavra boa. Foi mesmo, foi. Mas o que chamou mais atenção? Assim, eu gostei assim da construção, da mensagem. Não é a construção da mensagem que vai salvar sua alma, não. É a mensagem. E esse é o problema. Porque passamos 3 horas assistindo um filme no cinema, sem nem se levantar. Pastor ministra 50 minutos. Não vai terminar hoje não. Que hora que vai terminar esse culto, meu Deus do céu?
São pessoas que estão na igreja, que vêm para a igreja, mas elas não estão aprendendo com a palavra, elas estão apenas ouvindo. Aí chega o problema, chega a dificuldade, chega a situação diversa, chega as pressões, ele se volta para tudo, menos para a palavra. Por quê? Porque não recebeu. O que vai fazer a diferença na sua vida não é quanto de oração você faz, e sim quanto de palavra você recebe. O que vai fazer com que a vitória que já é tua se manifeste é a prática da palavra que você recebeu no seu coração e na sua mente. Está todo mundo entendendo isso? É por isso que Jesus frisa tanto essa questão. Olha só, o que é que ele disse lá em Marcos capítulo 4, no versículo 24. Marcos 4, 24, diz o seguinte: então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Interessante que ele falou isso logo depois que ele falou a parábola da semente, que alguns impropriamente chamam de parábola do semeador, que na minha opinião não é parábola do semeador, porque naquela parábola o que menos ele fala é o semeador, ele fala muito mais da semente e da terra. E logo depois, então ele vai falando tal, e quando ele fala disso, ele diz: olha, ei, atenta, presta atenção. Não é isso que a professora e professor dizia para nós quando nós estávamos no ensino fundamental? Interessante, no ensino médio nem falam tanto, mas no ensino fundamental fala demais. Ei, presta atenção, o que é isso? Atento, foca. Que palavra você tem recebido? No que você tem focado? No que tem dado prioridades na sua vida? O quê? Há pessoas que simplesmente, meu irmão, preste bem atenção nisso. Há pessoas que falam tanto da política. Nada contra, eu acho a política algo necessário. Não é um mal necessário, é necessário. Mas eles focam tanto na política que eles esquecem que a fonte é Deus e não a política. A não ser que você esteja se candidatando, é diferente. Mas é tanta coisa. Em novembro, Campeonato Mundial de Futebol. O que vai ter de crente atento ao jogo não está no gibi. Aí o Brasil perde, aí chegam com cara de jumento na igreja. Ei, os jogadores perdem, eles nem te conhecem, nem sabem quem tu é, e quer saber, o salário deles está garantido, perdendo ou não. Já o teu, eu nunca entendi o sentido de torcer por um time. O que vai acrescentar a minha vida eu torcer por algum time? Eu tenho um time, gente, a propósito, eu tenho um time. Tem, o time da zoeira. Eu gosto de zoar com quem perde. Adoro zoar com quem perde, sabe? Mas eu nunca entendi qual é a lógica. O que vai acrescentar ao time a minha torcida? Não acrescenta nada ao time e ainda assim tira coisas excelentes de mim. Isso sim. Dependendo do tipo de torcida, até prejudica. Sim, eu já sei que todo mundo aí, tem gente que torcedor à vontade e tal, mas eu estou só trazendo o que a palavra de Deus diz. Meu irmão, preste atenção. Preste atenção. Muitas vezes Deus precisa chegar para uma pessoa e dizer: pare de assistir essa série. Fez isso com algumas pessoas que eu conheço. Pare de assistir. O problema não é a série. O problema é porque estava tão focado na série
que esquece que o diabo está atacando muitas vezes a família dele. Muitas vezes está atacando os filhos com pensamentos errados, mas ele está lá abestalhado na série. Pastor, é contra assistir série? Não, não sou contra não. O que eu sou contra é você focar na série de tal maneira que ela fique no mesmo nível da palavra de Deus na sua vida. É isso que está errado. Ele diz: atentai para o que ouvis. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 17. Lucas 8, 17. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como que, gente? Como ouvis. Olha, preste atenção. Vede, pois, como ouvis. Eu conheço pessoas. Eu conheci uma pessoa. Eu vou falar específico. Conheço várias pessoas com essa mesma, tem essas mesmas atitudes que eu vou falar. Mas eu conheci um rapaz. O homem realmente era uma verdadeira Bíblia ambulante. Ele sabia versículos decorados mais que todo mundo da igreja, é sério. E tem mais, era na versão tal é assim, na versão tal é assim, na versão tal é assim, tal. Você começava só o iniciozinho do versículo, ele já dizia os 3 versículos antes e os 3 versículos depois, decorado e em versões diferentes. E rapaz, incrível. Era uma verdadeira, quem quisesse perguntar, rapaz, onde é que está escrito? Só a primeira frase que ele já dizia tudo. Mas isso é na versão tal, a outra versão está desse jeito, era dessa forma. Mas a vida dele era uma bagunça. A vida dele era uma bagunça. O homem não prosperava, de jeito nenhum. Uma caixa de doença o tempo todo. A família praticamente destruída. Aí eu pergunto, mas se ele sabia tanto, por que a família estava desse jeito? Por que estava acontecendo isso na vida dele? Porque, meu irmão, prestar atenção é muito mais do que decorar versículos. Prestar atenção é receber dentro de você. Aleluia. Receber, adquirir, é estar ali focado, ligado. É disso. Faça tudo e você lá focado, ouvindo, preste atenção. É isso que Jesus estava falando. E deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui em volta lá para Marcos 4 ainda. Isso, Marcos 4, agora vamos lá para a parábola da semente, que ele fala, que ele está explicando no 4,16, ele está explicando, ele está trazendo uma explicação da palavra da parábola. Então no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria, corre, dança, pula, salta, voa, tudo, no meio de um salmo, a benção, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição. O que é que diz aí? Por causa de que palavra? Qual palavra? As que ele ouviram. A angústia, a perseguição, a provação, queridos, vem para todo mundo. E cada vez que você ouve uma palavra numa determinada área, é justamente, irmãos, vai acontecer coisas naquela área para você colocar em prática o que você ouviu. Se você não recebe, se escandaliza. Aí sai espalhando, não funciona. Realmente, a palavra não funciona na vida de pessoas que não prestam atenção nela.
A palavra de Deus não vai funcionar na vida de pessoas que não estão focados no que ela diz. Focados no que ela diz. Não estão. Aí não vai funcionar mesmo não. Igual a papagaio, fica lá só repetindo. Aí, quantas vezes tu dissesse que o Senhor, meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Eu nem lembro, eu disse, peraí, eu vou dizer 100 vezes, meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, há de suprir. Meu irmão, não é assim não. A Bíblia diz, eu criei, por isso falei. Antes da montanha ter ido embora da sua frente, ela tem que ter ido embora de dentro de você. Então, primeiro você fala para você, para que a montanha vá embora de dentro de você. Você precisa se ver livre de dívidas. Você precisa se ver curado. Mas onde? Dentro de você. E isso só acontece quando você está focado. É por isso que eu falo tanto, queridos. Quando assistir uma ministração, seja da nossa igreja, seja onde for, faz o seguinte, desliga o celular, deixa o celular lá no modo avião, faz alguma coisa, fica atento, nem sai dali. Porque é isso que você vai adquirir para dentro de você, para você não se escandalizar quando o problema chegar. E vem. Estão entendendo até aqui, gente? Ai, pastor, então melhor seria nem ouvir, né, pastor? Porque se ouvir vai acontecer, querido, vai acontecer tu ouvindo ou não. Jesus disse, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Então, enquanto você está aqui, tem aflição. Então, o melhor é você prestar atenção à palavra que você ouvir. Amém. Uma outra eu gostaria de trazer ainda, em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, 32. Observa bem, 10, 32. Lembrai-vos, pois, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, o que aconteceu, gente? Sustentastes grande luta e sofrimento, depois de iluminado. Quando você recebeu aquele flash da verdade, ei, você foi curado, Jesus não vai te curar, você foi curado. O flash da verdade, a doença que está em você é ilegal, esses sintomas são mentirosos, a grande verdade é que você já é curado, não importa o que o médico diga, não importa o que o exame diga, meu irmão, pode tomar seu remédio à vontade, mas vai crendo que você é curado e a cura se manifesta, e é bênção, amém, glória a Deus. Aí você ouve essa palavra, eita glória, aí sai, pula, dança, corre, eita, aleluia. Aí quando era segunda-feira, ou uma doença que faz muitos anos que você teve, ou uma que você nunca teve, acontece. Ai, meu Deus do céu, e fica doente, e começa, e tal. Meu irmão, se você não estiver focado na palavra, ela vai te derrubar. E o pior de tudo é que vai sair gente por aí dizendo, olha, essa palavra não funciona. Essa palavra não funciona. Por quê? Porque não funcionou comigo? Ou se não, tem outra, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu acho que eu falhei. Por isso, é bem verdade que quando você peca, quando você falha, você dá legalidade para o diabo agir na sua vida. Isso é bem verdade. Mas, meu irmão, nem sempre é porque você pecou. É porque você ouviu. Você se expôs a uma palavra. Estava ouvindo um testemunho de um jovem que fez um rema nos Estados Unidos. Ele dizendo, gente, eu quase que morro logo depois que eu comecei a assistir a aula Cristo aquele que cura. Nunca tinha tido uma determinada doença lá. Ele disse qual era, eu esqueci agora. Né? Nunca na minha vida, rapaz, quando foi na terceira aula eu já estava derrubado, nunca tinha tido, e quase morro. Mas vocês estão ouvindo isso aí? Foi, mas eu venci, cresci, amém, glória a Deus, pronto, foi embora, aleluia. Aí no mês seguinte veio vida de prosperidade, adivinha?
Ele disse: de uma hora para outra eu fiquei sem dinheiro. Eu praticamente fali. Ele disse: eu fali. E lá nos Estados Unidos, quando você fica devendo e tal, rapaz, lá o negócio é bem mais sério que aqui. É bem mais sério. Não é só SPC e Serasa, não. O negócio lá é mais sério. E ele disse: olha, eu fali. Aonde? Vida e prosperidade. Uma vez que você foi iluminado, vem. Estão entendendo? E aquilo que você ouviu, mas não recebeu, vai fazer falta, e muita falta. É por isso que você tem que estar firme dentro de você. Chama-se promoção. A promoção no reino de Deus, ela vem depois da provação. Porque a provação é o que traz a promoção no reino de Deus. Quando você passa disso, quando você passa isso, Deus pode te confiar coisas maiores, porque você já está maduro. É, na verdade. Um garoto só sai do primeiro ano para o segundo depois de passar pela prova, não é verdade? A mesma coisa. Pega conselho daquele irmão e vai passando pela prova dando glória a Deus. Vai passando pela prova dando glória a Deus. Então, observem, depois que forem iluminados, aí veio luta e sofrimento. Depois, mas não era para vir não, pastor, era para melhorar. Pois é, mas para melhorar, você tem que estar pronto. Eu estava conversando com o Joshua hoje pela manhã, e eu disse para ele, que é pior do que não ter a oportunidade, é a oportunidade chegar e você não está preparado. Você precisa estar preparado. Esses problemas, essas lutas, essas aflições te preparam para coisas maiores em Deus. Então permanece firme na palavra que você ouviu. Fica inclinando seus ouvidos, atento, falando, declarando, dizendo: olha, vai faltar. Não, não vai faltar. Não vai faltar, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ei, mas tu está devendo a duas pessoas, quem? Deus e o mundo. Só duas pessoas, Deus e o mundo. Não importa, mas o Senhor, Ele tem suprido minhas necessidades. O Senhor já me deu juntamente com Cristo todas as coisas. Eu não vou me preocupar, eu não vou ficar ansioso, eu vou descansar, porque o meu Deus cuida de mim. Mas essa palavra tem que estar dentro, e não apenas repetindo como papagaio. Vamos lá, eu vou encerrar, gente, não se preocupa não que eu vou encerrar. Provérbios capítulo 4. Provérbios 4. Olha só que coisa tremenda. Provérbios 4. O Espírito de Deus inspirou Salomão, e ele fez esse livro de Provérbios. E interessante aqui, dividiram em 31 capítulos, né? Ou seja, dá para ler um capítulo por dia. Todo dia, um capítulo por dia, pode olhar. Então, no capítulo 4, versículo 20, diz assim: filho meu, atenta. Presta, o que é atentar? Prestar atenção, focar. Atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos. Inclina o quê? Os ouvidos, para o ensinamento, para o entendimento. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Está vendo que a vida e a saúde vêm depois que a pessoa presta atenção à palavra de Deus? Eu, certamente, eu sou um incentivador de orar uns pelos outros.
Porque a Bíblia manda a gente orar uns pelos outros. E uma prova de amor é quando eu oro por alguém. Quando eu oro por alguém é uma prova de amor. Amém? É uma prova de amor. E a Bíblia manda isso, fazer isso. Entretanto, tem muitas pessoas que antes de orar estão precisando saber o que a palavra de Deus diz sobre. O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Tem um problema, vamos orar. Espera aí, o que a palavra de Deus diz sobre? Porque tem muita coisa que a oração não resolve. Uma doença que está no corpo de alguém que não perdoou, não tem oração que resolva. Ele precisa perdoar. Aí muda a chave rapidão. A cura se manifesta rapidão. Por quê? Porque enquanto não perdoa, vai chegando. Estão entendendo isso, gente? Amém. Uma pessoa querer prosperar financeiramente sem dar, não tem oração que resolva. Por quê? Porque vem como colheita daquilo que você planta. Então você tem que plantar. Pastor, mas eu plantei, olha, eu plantei tanto em fulano de tal, tanto ciclano de tal, plantei até na sua vida, foi tanto. Eu plantei, pastor, mas até agora nada. Não, querido, você não plantou, porque você ainda está olhando. Semente plantada é semente enterrada, acabou, você não vê mais. Se você ainda lembra do quanto você plantou na vida do Mauro, naquele dia você não plantou. Você não plantou. Plantação é acabou, fim de papo. Eu preciso dizer isso. Eu tenho que falar esse negócio. Oh Jesus, não gosto muito não, mas é o jeito. A pessoa chega na igreja, isso já aconteceu aqui. Tá vendo o vestido de fulana? Aquele ali é o meu. aquele ali é meu. Aquele ali diz, primeiro, querida, não é seu, é dela. Segundo, plantasse, plantou, tchau. Nossa, como tu ficasse bonita com a minha roupa. Você não plantou. Plantar, cava, bota a semente e tchau. Não espalhe as suas sementes de tal forma que você esteja vendo o tempo todo. A colheita só chegará quando a semente for realmente plantada. Amém, queridos? Pronto, vamos fechar o parênteses, voltando para cá de novo, né? Presta atenção à palavra. Na nossa igreja tem uma coisa que está faltando aqui, pastor Cristóvão. A gente precisa colocar aquele mesmo som que a gente colocou lá naquela hall, colocar nos banheiros também. Tem uns irmãos que estão indo para os banheiros, aí eles aproveitam e ficam lá, mas estão ouvindo a palavra. Lá na igreja bíblica Rema, lá nos Estados Unidos, é desse jeito. Fui no banheiro e estava lá. É sério. Por quê? Porque a fé só vem pelo ouvir a palavra. Se você não ouve, eu estou cansado de ouvir a palavra. Mas você vai ficar mais cansado quando o problema chegar. E vai chegar. Estão entendendo isso? Ô pastor, você está profetizando que vai chegar problema? Não, queridos, foi Jesus quem disse. Eu só estou repetindo o que ele disse. O único lugar que não vai chegar boleto para tu pagar é no céu. Enquanto estiver aqui, vai. E tu tem que pagar. O único lugar onde você não vai ter problema de saúde chama-se céu. Mas aqui, prepara. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Então preste atenção. Eu vou repetir, preste atenção. Sabe, eu soube que tem pessoas que estão aqui na igreja, que sentam aí e ficam nas redes sociais, enquanto a gente está ministrando a palavra. Eu estou com pena de você. Estou com pena de você. Porque aquela palavra poderia estar salvando a sua vida e da sua família, e você está perdendo. Preste atenção. Deixa de lado, preste atenção. Mas eu quero postar nas redes, porque eu quero tirar uma foto sua e postar na rede. Tirou, postou, tchau, pronto, acabou-se. Agora preste atenção. Não é o tempo todo. Estão entendendo isso, gente? Deixa eu te dizer uma coisa, uma verdade.
Eu vou terminar. É a segunda vez que eu estou dizendo, né? Então lá, mas eu vou terminar, não se preocupe não. Lá para a 15ª a gente termina. Olha, brincadeira. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Isso. O diabo procura tirar de você a palavra que você ouviu. Ele fica de olho na palavra que você está ouvindo. E o que ele puder fazer para você não ouvir a palavra, ele vai fazer. Até te afasta da igreja. Tu ouve lá no YouTube, rapaz, não precisa vir para a igreja não. Fica lá no YouTube. O detalhe é porque não ouve no YouTube. Eu já sei que não ouve. Mas esse não é o maior problema. O maior problema, meu irmão, é porque aqui existe uma unção. Existe um ambiente que você não acha em lugar nenhum, a não ser na igreja. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu o quê? Igreja. Ministros, pastores. Tem que seguir o que a palavra de Deus diz. É o que a Bíblia diz, acabou. Prego batido, ponto virada. Mas ele procura isso. Aí aparece, pronto, essa mensagem vai estar provavelmente amanhã ou hoje, não sei, lá no nosso canal. No nosso canal no Telegram. Fica lá. E eu fico só observando as visualizações. São tão poucas. Por quê? Tem mais o que fazer, pastor. Tem outras coisas. Negócio mais interessante. Quando os problemas chegarem, diz isso, tem mais o que fazer. Estão entendendo isso? A questão é que nós precisamos nos fortalecer na palavra. Fortalecei-vos no Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Quem é Jesus? É a palavra. E na força do seu poder. E para que a gente tem que se fortalecer? Para quando o dia mal chegar, a gente permanecer inabalável. Está todo mundo entendendo isso? Então ouça 1, 2, 3, compartilha, manda para outra pessoa. Ei, fulano, hoje de manhã, olha aqui a palavra que foi, tu já ouviu? Presta atenção, escuta, presta atenção isso. Por quê? Vai fazer a diferença na sua vida. Vai fazer a diferença no que você for fazer. Voltando para a questão que eu falei no início dos maus profissionais. Eles, por não terem aprendido, eles precisam sempre de outras pessoas. Eles estão sempre precisando, e claro que não há nenhum problema por você precisar de alguém, não há problema, mas você ficar dependendo disso é que começa o problema, principalmente se você está formado naquilo ali, ou não é verdade? Então aí fica, ei fulano, faz isso para mim, cicrano, faz isso para mim, eu pago para você fazer para mim, eu só assino. Mau profissional, péssimo profissional. Às vezes é uma pessoa de caráter, pessoa boa, bom caráter, mas o bom caráter não forma um bom profissional. Aí a mesma coisa acontece com muitos cristãos. Eles não recebem a palavra. Eles vêm, ouvir, pronto, era para ouvir, pronto, acabou-se. Aí logo esquece. Aí quando chega o problema, a dificuldade, começa a depender dos outros para crerem por ele, para orarem por ele, para estar o tempo todo por ele. Meu irmão, devemos orar uns pelos outros, mas não devemos depender da oração dos outros. Vou dizer de novo, devemos orar sim uns pelos outros, mas nunca depender da oração dos outros. Estou entendendo isso, gente? Eu oro pela minha igreja, eu sei que boa parte da igreja ora por mim, pelo menos eu acredito. Mas se eu ficar dependendo das orações de vocês, meu irmão, alguma coisa está muito errada comigo. O único lugar que a gente tem que depender é da palavra, o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia diz. Amém, queridos? Foi essa palavra que Deus mandou que eu trouxesse nesta manhã. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Amém?